Então, agora eu vou partir alguns conhecimentos básicos de pintura digital para quem quiser aprender um pouco, para quem está começando, tá? Vou falar rapidinho que a arte digital ela é um instrumento, né? Como o lápis, o papel. Não é o fato de você estar trabalhando com uma pintura digital, com uma arte digital, que vai melhorar o seu trabalho ou piorar, né? Quem continua fazendo é você mesmo, né? A diferença é que no início, para quem está começando, parece um pouco mais difícil, porque não sabe direito como começar, não sabe direito como mexer no software, essas coisas assim. E lápis e papel a gente pega desde criança. Desde criança você pega no lápis e você rabisca no papel, você pega um lápis de cor e você pinta na escolinha e tal. Então é um meio que você está acostumado a trabalhar há anos e anos, né? Agora, a diferença na arte digital é que você desenha aqui na tablet e ele aparece na tela. E as propriedades do teu pincel, do teu brush, do teu lápis, no caso, que seria, né, a substituição, nem sempre elas são muito claras para o usuário novo. Não sabe muito como interferir, né, nesse brush para que ele realmente funcione da forma que precisa para que você tenha um flow, um trabalho que tem uma fluência legal. Então, essa dificuldade desmotiva muitas pessoas no início. O cara pega para fazer uma pintura digital, um desenho digital, e por ele não conseguir o resultado que ele imaginava, o que ele quer, ele pega e desiste, né? Mas assim, a arte digital é muito utilizada hoje no mercado para jogos, até aqui no Brasil se utiliza muito para infográficos, para capas de revista, para várias coisas. Então, por quê? Porque ela proporciona uma agilidade, uma capacidade de você alterar as coisas muito facilmente, você editar o que você está vendo, cortar, misturar cores à vontade, coisas assim. E isso facilita, às vezes, um trabalho, principalmente um trabalho de pintura, né? Então, a vantagem comercial é bem presente, né, no arte digital, porque ela possibilita uma agilidade muito grande. Então, hoje vamos trabalhar alguns princípios bem básicos para quem está começando e quem está com dificuldade de se entender e tal. Existem vários softwares, né, para você trabalhar com arte digital. Photoshop é um exemplo. Existe o SAI também, que o pessoal está usando, SAI, né? Ele começou focado para mangá, mangá e anime, né? Não sei como é que fala. E o pessoal está usando muito para pintura digital e tal, bem interessante. Vejo muitos trabalhos bons utilizando essa ferramenta. Eu não conheço direito, não utilizo. Mas tem também o Sketchbook Pro, um outro software. Você pode buscar para trabalhar também com arte digital. E tem o Painter também, que é um software ele tem muitas opções, assim. Eu conheço poucas pessoas que trabalham com o Painter, porque acho que ele intimida mais, assim, no começo. Os brushes dele são mais elaborados, assim, diria, do que os outros softwares. Então, eu, por exemplo, senti um pouco de dificuldade no início e também achei que ficou muito pesado para minha máquina rodar o Painter. Então a gente vê menos pessoas utilizando o Painter. Mas a vantagem do Painter é que os brushes dele, por serem mais elaborados, eles simulam um pouco mais a realidade, porque a pintura digital é uma simulação, né, de uma pintura real. Mas ela também ganhou suas próprias características, suas próprias vantagens, né, em relação à pintura tradicional. Mas ela inicia muito como uma simulação. E o ArtRage, que o Joelson citou lá, era o último que ia citar, também é utilizado por alguns. Ele busca também simular essa ideia da pintura tradicional de uma forma bem mais simples, né? Então você acaba tendo mais facilidade assim de mexer. Mas também talvez ele não te dê a possibilidade de editar tantas coisas, né? De mexer, de trabalhar com tanta flexibilidade como os outros softwares dão, né? E para software livre também tem o GIMP, né? Para Linux, que algumas pessoas utilizam, que eu também não tenho muito conhecimento, tá? Então vou citar aqui alguns que foram citados: Photoshop, SAI ou Paint Tool, sei lá como é que se fala,
Sketchbook Pro, Painter, acho que é a versão Art Rage, já citou, Art Rage, GIMP e outros tantos aí que vocês podem encontrar. Eu me focalizo, eu me concentro no Photoshop, tá? Eu acho, trabalhei mais tempo com ele, tô mais acostumado. E assim, você tem que, no início vai ser, ó, tem mais algumas pessoas citando outras possibilidades ali para vocês procurarem. No início, para quem está começando, vai ser um pouco difícil para você se acostumar, né? Mas é importante a insistência para que você passe a ganhar, até o momento que você ganha, você fica confortável. Você tem que atingir um ponto, você fica confortável com o software, para que ele realmente seja um instrumento efetivo para você. Porque não adianta você abrir e aquela coisa ser desconfortável e aí você não consegue colocar a tua criatividade em prática, você não consegue quebrar essa primeira barreira, né? Que é a barreira assim de você se acostumar com esse software. Então, se você for pegar um software, pega esse software, começa a ver tutoriais sobre ele, para você aprender a interface dele, se sentir confortável com a interface, conhecer as ferramentas, experimente as ferramentas, né? Conheça bem a interface dele para que você se sinta capaz de andar livremente por esse software, principalmente na questão de pincel, a parte mais básica, porque na pintura digital você não vai precisar usar muitas coisas complexas no software, como predição de foto e tal. Às vezes você acaba usando mais ferramentas para editar uma foto do que para realmente fazer uma pintura, uma arte digital, tá? Como a gente vai se focar no Photoshop, eu vou ensinar algumas coisas de Photoshop, tá? Mas o objetivo não é ensinar o software Photoshop, mas sim um pouco mais da pintura digital. O Adriano mostrou uma imagem ali. Vamos ver, vamos abrir aqui e ver o que é, do que se trata. É um desenho muito bonito, inclusive. Podemos pegar de exemplo aqui. Como é que faz o download? Fazer download. Então depois a gente não vai dar muito tempo de colorir a imagem completamente, mas a gente pode trabalhar um pouco com ela para explicar algumas coisas, tá? Então aqui, o que a gente tem aqui, né, nós estamos vendo meu cursor aqui em cima, são as camadas do Photoshop. As camadas do Photoshop são como se fossem folhas de transparência, umas em cima das outras, tá? Imaginem umas folhas de transparência umas em cima das outras, ok? Esse meu arquivo aqui tem uma camada embaixo aqui chamada background, camada branca, é a primeira camada de baixo aqui, né? É como se eu tivesse aqui uma folha de papel sulfite aqui embaixo, branca. E esse meu desenho aqui que vocês estão vendo é como se ele estivesse aqui nessa camada. Daí quando o observador olha de cima, ele vê isso tudo como uma coisa só, ok? Mas essas camadas aqui são transparentes, aqui esse pedaço, a não ser que você pinte em cima delas, tá? Tá dando para entender isso? É um conceito bem básico de camadas, para quem não conhece. Aí aqui eu tenho uma camada que eu pintei completamente de uma outra cor, no caso eu pintei no cinza. Eu vou fazer um pouco mais escuro para que a gente possa visualizar isso aqui. Como se eu tivesse aqui no meu arquivo uma outra camada em cima com algo completamente cinza pintado, que é esse cinza aqui, ó, que está em cima do meu branco, ok?
Então esse é o conceito de camadas, como se fossem folhas de transparência em cima das outras e que você pinta nelas. Se você pintar com um pincel bem opaco, ele vai esconder. Se você pintar de uma forma com menos opacidade, ele vai esconder alguma coisa, mas não 100%. Ele vai sobrepor. Ó, estou pintando uma outra camada de baixo. Ele sobrepõe na medida da opacidade dele. Ok? Ok. Por que eu estou falando de camadas? Porque o que acontece é o seguinte. Essas camadas aqui normalmente estão no modo normal. Isso aqui é o que a gente chama de blend. Blend. E o blend dessa camada está normal. Mas você pode alterar esse blend a qualquer instante. Você pode alterar ele. Tem várias opções de blend. O que isso altera? Altera como que esses pixels dessa camada aqui vão interferir na camada de baixo. Como que esses pixels vão interferir na camada de baixo. Então eu vou dar um exemplo. Eu vou pintar vou usar um pincel vermelho aqui. E eu pintei com ele opacidade máxima. E aqui um pouco menos de opacidade, tá? Isso é uma camada normal. Então na normal, toda a cor dele vai mostrar 100% aqui. Se eu pego e mudo ele para uma camada, por exemplo, Multiply, ele dá uma impressão de transparência, porque o que vai acontecer no Multiply? Os pixels dessa camada de cima que eu criei, vou chamar de vermelha, camada, você pode trocar o nome dela à vontade. Vermelho. Eles passam a escurecer o que está embaixo utilizando a cor vermelha. Então, como o que está embaixo ali é mais escuro, ele vai sempre escurecendo usando a cor de cima. Se eu tivesse outra cor aqui embaixo, como por exemplo o azul, vamos fazer um azul aqui. Pintei aqui um azul normal. Na hora que o vermelho cai em cima desse azul, eles viram uma cor muito escura juntas. Por quê? Porque o vermelho vai escurecer o que tá embaixo. E giramos aqui quase um preto. Por quê? Porque ainda tem mais um cinza aqui. Então o vermelho e o azul se anularam aqui nesse caso com o Multiply. Tá? Quase preto aqui. Ok? Então o Multiply vai fazer com que as coisas se escureçam. E por outro lado nós temos o Screen também, que vai clarear as coisas que estão embaixo para essa camada. Tá? Eu vou fazer uma demonstração rápida para vocês entenderem melhor visualmente como que funciona o Screen e o Multiply, porque são duas ferramentas das mais usadas, dois modos, duas mesclas, né? Blend a gente pode chamar o blend de mescla, tá? Blend seria o equivalente a mescla, mesclar. Então o modo como a camada se mescla, ok? Vamos lá. Eu vou utilizar aqui meu slider RGB, vamos fazer algumas cores. Não sei o que você sabe, o que você estuda, o que você conhece, mas se você estudar um pouco a teoria da cor, você vai ver que existem alguns modelos de cores utilizados no mundo, para cada tipo de trabalho diferente. E o que nós estamos colocando aqui são três cores. Ciano, o amarelo e o magenta, ok? Essas são consideradas três cores primárias do pigmento. O que é três cores primárias do pigmento? São essas cores e mais o preto que você tem no teu cartucho de tinta. Tá? Por que tem o preto? O preto você tem no cartucho de tinta por uma questão econômica, tá? Só para você não ter que gastar a tinta colorida para fazer o preto. Você usa um cartucho que é o preto mais usado. Então, assim criou o sistema de cor chamado CMYK, né? Cyan, magenta, yellow e black, tá? O K do black. Mas só bastaria esses três aqui para fazer as cores, tá? Em teoria, ok? Já na tela a gente tem outro sistema, que é o sistema que nós estamos trabalhando aqui. Todo monitor tem esse sistema.
Instalar o sistema RGB. Red, green e blue. Ok? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Simples. Porque usando esse sistema, esses dois sistemas, eu vou mostrar como é que funciona a ferramenta Multiply. Ok? Aqui a gente tem o magenta, que está em cima, escondendo completamente o amarelo. Quando eu mudar para Multiply, ele vai escurecer o amarelo utilizando a cor magenta. Ou seja, é como se eu estivesse somando as duas cores em pigmento. O pigmento ele é uma cor aditiva, quer dizer, quanto mais você junta cores, quanto mais você mistura tintas, o pigmento, mais escuro fica. Quer dizer, você perde cor. Por isso é chamado de cor aditiva. E a luz é o contrário. Quanto mais luz você coloca, quanto mais mistura cores na luz, mais claro fica, mais iluminado fica. É como, por exemplo, o que acontece na luz do sol, né? A luz do sol, a luz branca, tem todas as outras cores. Porque todas as outras cores somadas na luz geram a luz branca. E no pigmento é o contrário. Se você juntar todas as tintas, vai gerar o preto, teoricamente. Tá? Então, o Multiply ele faz a mistura do pigmento. Ele vai escurecendo as coisas. Tá? Então, quando você joga o magenta em cima do amarelo, você vai ter um vermelho e um azul, que é o que acontece na tua impressora. Tá? E se esse amarelo aqui entrar em Multiply também, a gente vai ter o verde aqui. Então, essas são as cores do pigmento primárias e as cores secundárias do pigmento aqui na intersecção, que são as cores primárias da luz. E aqui nós vamos ver justamente o contrário, vamos ver como é que funciona o screen. Tá? A gente tem o verde aqui, vamos ligar o modo screen. Ele vai se somar às cores de baixo, pensando que somar é acrescentar cor, é aumentar a claridade, né? A cor é aditiva. Então ele fica mais claro, ele soma a luz, né? E se eu somar mais um aqui, o azul em cima do vermelho, em cima de tudo aqui no screen, você vai ter o magenta, o amarelo, o ciano e o branco no meio. Então eles são justamente opostos, tá? Ok? Ficou claro isso? Então isso aqui é um pouco da teoria da cor, mas usando para explicar o que é Multiply e o que é Screen. O Screen, como o próprio nome diz, Screen é tela, né? Vou fazer o seguinte, fazer o contrário. Screen, Screen, ok? E aqui Multiply. Ok? E o que isso tem a ver com o trabalho de pintura digital? Vamos ver já nessa imagem aqui. Muitas pessoas começam na arte digital e como a gente falou, como ainda não tem ainda a afinidade com a ferramenta digital, muitas pessoas fazem o desenho no papel, usando o nanquim, e apenas vão colorir no computador. Outras pessoas já começam o trabalho direto no Photoshop, no computador, no programa que está usando. Então, quando você escanear seu trabalho, você vai ter um JPG com um fundo branco e com duas linhas em cima dele. Como é que eu vou colorir então isso sem criando uma camada nova? Digamos assim, eu quero que essa roupa dela seja meio, sei lá, vamos fazer aqui meio roxa, não sei. Como é que eu vou pintar isso aqui e não vou tirar, entendeu? Putz, eu perdi meus detalhes, perdi minha roupa, perdi tudo que está embaixo, porque eu estou pintando em cima disso. Pior, a gente pega um brush, quem está começando acaba pegando um brush assim, e que daí o troço pinta tudo mesmo. E caramba, como é que eu vou fazer agora, se está pintando tudo assim? Aí que entra nesse conhecimento aqui que a gente viu agora. Se eu quero que a cor de cima escureça o que está embaixo, eu uso o Multiply. Se eu quero que ela clareie, eu posso usar o Screen. No caso ali, a gente tem um fundo branco. As linhas são pretas. O preto não tem como escurecer mais. Então, bastaria que eu utilizasse as minhas cores aqui em cima no Multiply, que ele iria escurecer o que está embaixo,
No caso, o branco ia pegar essa cor aqui que está aqui, e o preto não ia escurecer mais. Então a gente ia preservar essas linhas. Então a primeira coisa que a gente aprende quando está fazendo, começando a trabalhar com software, trabalhando com as cores, né, numa colorização digital, a gente aprende a utilizar o Multiply para colorir o trabalho. Então você pode jogar essas cores aqui, que ele vai aparecer essas linhas embaixo. Não vou colorir realmente esse trabalho hoje, estou usando só de exemplo para que a gente tenha como entender essa questão, tá, do Multiply de uma forma adequada. E daí, para colorir, esse tipo de imagem fica aparecendo como se fosse aqueles desenhos de história em quadrinho, né? Que eles preservam a linha e ele fica mais ele fica com a linha e com a cor ao mesmo tempo, né? O meu trabalho de pintura digital ele já fica sem linha. Eu já gosto de um outro estilo. Eu trabalho com um estilo diferente. Mas tem muitas pessoas que trabalham com esse estilo e fica realmente muito bonito, né? Eu trabalho com uma linha e depois com a pintura por baixo. Então existem várias formas de trabalhar, mas o importante é que vocês, agora aqui, quem está assistindo, aprender um pouco do Multiply, como que usa o Multiply, ok? Vê como rapidinho a gente consegue desenvolver uma pintura aqui nesse personagem, somente com uma camada Multiply em cima. Eu já vou falar sobre o brush, ok? Falar sobre o brush. Entenderam a questão do Multiply? É bem tranquilo, né? Tá uma camada de cima e ela cai em cima dessa sem esconder o que está embaixo. Uma pintura, é um desenho. Esse desenho é teu, Adriano? Ok. Então vamos falar um pouquinho sobre os brushes, já que perguntaram já. Não? Bem bonito. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre o brush. O brush é o seguinte. Para você fazer o trabalho digital de forma eficiente, você precisa usar uma tablet, né? Você deve saber disso já. E aí a discussão vai longe, né? Existem várias marcas para você trabalhar com a tablet. Por que a tablet é importante? Porque você tem uma caneta e você tem a pressão. A pressão que é a grande chave do trabalho digital. Porque a pressão, quanto mais você apertar, ele vai mexer no teu pincel, de alguma forma. Ok? O teu pincel vai se alterar de acordo com essa pressão. Então você tem aqui vários pincéis e você pode criar esses pincéis. Normalmente o que as pessoas fazem é pegar um pincel que a pressão altera o diâmetro do pincel. Tá vendo? Se eu pressionar mais forte, o diâmetro fica maior. Se eu pressionar mais fraco, ele fica fininho, né? Entendeu? Isso é uma das alterações, é um dos tipos de modalidade que a tua pressão pode alterar no pincel. É uma das coisas, tá? Mas não é somente isso, não. Então você está pintando, está começando a desenhar, você pode usar isso para fazer linhas de várias espessuras.
Digamos assim, eu tô fazendo um personagem aqui e tal. Tá? Você tendo a tablet, você vai escolher no Photoshop um pincel que você veja que ele começa fino, aumenta e termina, tá? Se você não tem, digamos, você tá com a tablet instalada, você pegou esse pincel aqui, você tem que vir aqui no Shape Dynamics, a segunda opção do menu pincéis, e você liga o Shape Dynamics. Vou deixar mais claro isso. Shape Dynamics, ok? O Shape Dynamics vai fazer com que a tua forma, shape, seja dinâmica. Shape Dynamics, a forma dinâmica. E você vai mexer no Size Jitter. Size Jitter. Que ele vai alterar o quê? O tamanho do pincel. Como? Aí tem o Control. Control, Pen, Pressure. Então você vai ligar aqui o Shape Dynamics. E o controle dele vai estar na pressão. No Pen Pressure. O que acontece? Quer dizer o seguinte, que o tamanho da forma vai se alterar de acordo com a tua pressão. Ok? Mas um outro modo que algumas pessoas negligenciam, que eu acho mais fundamental, no novo Photoshop está chamado de Transfer. Que é... Você vai encontrar dentro do Transfer, a partir do Photoshop CS5, já me esqueci como é que está no Photoshop CS4 para baixo, você vai encontrar o Opacity Jitter. Então o que é isso? Ele altera a opacidade do teu pincel de acordo com a pressão. Isso aqui é fundamental para a pintura digital pelo seguinte, você vai conseguir fazer gradações só utilizando um pincel. Quando me perguntaram lá na pintura que opacidade que eu estava usando, eu falei que eu estou usando na opacidade máxima. E realmente aqui a opacidade é 100%. Por quê? Porque se eu peguei aqui uma cor, estou pintando com essa cor aqui, eu escolhi essa cor, eu quero que em algum determinado momento essa cor eu consiga utilizar ela 100% mesmo. É só apertar mais aqui a minha caneta. Então a vantagem de usar o Opacity Jitter é você controlar quão forte e quão fraco fica a cor só pressionando mais ou menos a tua caneta na tela. Ok? Então isso daqui vai ser a vantagem para a tua pintura. Como eu estava pintando lá a moça, por que eu estava pintando uma camada só? Porque eu estou aqui só mostrando para vocês como é que faz. Você pode separar em camada? Pode. Mas tem muita gente que pinta com uma camada só e faz trabalhos excelentes. Quer dizer, não é essa não é a grande questão. Tá? O que acontece aqui é o seguinte, eu vou pintando e eu tenho o controle todo no meu pincel. Todo no meu pincel porque o set dele está no Opacity Jitter. Então esse Opacity Jitter é que vai fazer com que eu consiga controlar o quão forte a cor vai entrar. Depende de quão forte eu aperto a minha caneta na mesa, né? A pressão que eu faço nela. Eu consigo dar já degradês aqui, direto. Entenderam isso? Posso escrever alguma coisa sobre isso tranquilamente. A gente faz uma
uma coisa mais pode fazer uma coisa mais didática. Tá, então o importante é vocês saírem daqui sabendo que a pressão da tua mesa, a tua caneta, vai influenciar o quão forte, o quão fraco é o teu pincel. E veja, eu usei o pincel para aquela pintura, ele estava usando um pincel normal do Photoshop padrão, né? É só você pegar aqui um pincel que te agrade. Aí você pode trocar, pegar aqui e trocar e ligar o transfer nele para ele ficar com esse efeito. No caso, ele tem um espaçamento muito grande, por isso que ele dá essas bolinhas, né? Se diminui o espaçamento, ele desaparece, tá? Para alguns detalhes, talvez seja interessante vocês utilizarem um pincel onde o hardness, que é a dureza do pincel, esteja menor, que daí ele fica mais com cara mais aerógrafo. Para algumas coisas é interessante você ter um pincel com mais cara de aerógrafo, no caso. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Mas não abusem demais, porque é bom no tua pintura ter lugares marcados, ter pinceladas mais marcadas, assim. Não abusem muito do aerógrafo, não façam uma pintura inteira só em aerógrafo, porque não fica o... Obrigado, Hito Kirizan. Other Dynamic. Aí você encontra o Opacity Jitter lá dentro, tá? Então vocês podem já pegar um trabalho de vocês que vocês têm desenhado no lápis, escanear, criar uma camada nova em cima, usando Multiply, pintar sobre esse trabalho. Ou, outra forma de fazer isso é você dar 2 cliques na camada Background, libera ela, que ela estava presa, e você joga ela lá em cima. Aí você trava ela de novo aqui no cadeadinho. Antes de travar, você muda ela para Multiply. O que isso é bom? Você tira as tuas cores do Multiply e deixa a Multiply nas linhas. Você pode fazer novas camadas. Vamos dizer que eu vá pintar aqui o cabelo dela de vermelho, digamos, tá? Só de brincadeira aqui. Se eu tivesse com a minha camada vermelha no Multiply, a hora que eu riscasse aqui em cima do meu... Digamos que eu quisesse fazer uma nova versão do cabelo aqui, ele ia alterar o que está embaixo, tá vendo? Mas como a camada fica no normal, e quem está Multiply é a linha, eu posso pintar com novas camadas sem me preocupar com a sobreposição delas. Se eu quisesse colocar uma outra coisa aqui em cima, numa nova camada, sei lá, digamos que ela tivesse aqui alguma coisa... Aqui, eu não precisava me preocupar com o que está embaixo. Se eu tivesse ela no Multiply, ele ia escurecer mais ainda, aí ia ser complicado. Então, você pode jogar o Multiply na sua linha, ok? Então, nessa primeira abordagem, a gente tratou de Multiply, Screen e um pouco sobre o set dos pincéis. Então não esqueçam, Multiply, desculpa a minha letra, Multiply é escurecer, assim, bem, explicando de forma bem resumida, né? O Screen você pode usar para clarear, o Shape Dynamics, vou colocar só Shape Die, você liga o Size Jitter, opa, e daí ele acontece
isso daqui, o pincel, podia ter feito já direto em vez de desenhar, né? Ah, que eu não tô com ele. Desligar o transfer. Então o size jitter ele altera o tamanho do teu pincel. E o transfer ou Other Dynamics, que são a mesma coisa em versões diferentes. Você tem o Opacity Jitter. Que faz com que o teu brush mude de opacidade de acordo com a pressão. Aí você não precisa mudar a pressão a opacidade do teu pincel lá pela ferramenta. Você pode mudar só com quão forte você pressiona. E também existem as duas coisas juntas. Ligar o Shape Dynamics junto com o Opacity Jitter também dá. Ok, pessoal? Por hoje, esse vai ser a aula básica. Aí a gente, quando fizer de novo o stream, a gente ensina mais coisas. Aí você usando esse set do que eu falei os dois ligados, é bom para rascunho, porque daí você tem a linha que muda de tamanho. Fazer um rascunho rápido pra gente ver como é que fica. Você tem a linha que muda de tamanho. E você tem a linha que pode ficar mais fraca e mais forte ao mesmo tempo, né? Aí a camada, como a gente viu, tem o blend dela e tem também a opacidade. Pode fazer um rascunho, alterar a opacidade dela e refinar um pouco esse rascunho depois. Ah, não gostei muito do formato que eu tinha dado antes. Vou mudar o formato da cara dele. E a borracha tem as mesmas configurações dos pincéis normais também. Pode alterar. Não necessariamente a gente precisa seguir o modelo de fazer uma line art e depois pintar uma line art extremamente já elaborada. Não necessariamente você precisa seguir esse modelo. Inclusive na pintura digital, eu não faço muito line art, na verdade. Eu não trabalho muito com fazer um traço completamente perfeito para depois começar a pintar. Eu já posso pintar aqui direto do rascunho e já começar a elaborar minha pintura digital em cima desse personagem. Então, como falou ali, o lance é praticar mesmo. Você praticar agora,
para quem não conhecia essas paradas que eu ensinei agora aqui de multiply, screen, já vai dar uma ajuda. Sem esse conhecimento fica mais difícil. Sem conhecimento de brush, um pouquinho que seja, só para começar a aprender a mexer na arte digital, né? E aí depois que vocês treinarem um pouco, treina um pouco, brinca com isso, depois a gente volta em outro dia e a gente começa a ensinar mais coisas para vocês. Mas como eu falei, esse era um ensinamento bem básico hoje, para quem vai começar, para quem está começando. O que eu estou fazendo? Estou pintando aqui, estou treinando um pouco, pintando o personagem, inventando um personagem aqui. Então valeu, pessoal, vamos almoçar, vamos embora e a gente continua, retoma outro dia. A gente volta outro dia. A gente vai criar esse grupo, né? Como foi falado. A iniciativa é que realmente a gente se una e crie grupos para todo mundo se ajudar e criar uma comunidade de arte bastante próxima, bastante envolvida, para que a gente veja o Brasil com muitos artistas se destacando no mundo e a gente vai ver. Vai ter muita gente aí que vai se juntar, muitos artistas que vão ensinar coisas muito melhores do que eu tenho para ensinar e a gente vai conseguir construir essa parada. Valeu, obrigado, pessoal. Eu vou conversar com alguns depois aí pra gente definir melhor essa questão do grupo. E vamos em frente aí, que vai dar certo. Vamos ver o Brasil, os brasileiros com tudo. Ok, pessoal? Obrigado pela presença. Vamos adicionar todo mundo aí no Face, no DeviantArt. E vamos criar esse fórum que a gente falou. Vamos fazer a coisa acontecer, ok? Eu acho que o Sai é mais leve. Eu não tentei ainda usar o Sai, mas eu acho que ele deve ser mais leve que o Photoshop. Valeu, galera. Por hoje chega. Cansei já, porque eu preciso almoçar. Com certeza vamos ter novos live streams melhores do que esse. E a galera vai se empenhar aí pra gente crescer junto. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.